Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Esther, capítulo 3. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 2. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer. Pai, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor, Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais. Devocionais é esse Pai que tem falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Pai. E assim a gente vem colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor, para assim haver transformação. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Esther, capítulo 3, versículo 2, que fala assim: O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Ramã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava e nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então, eles foram contar isso a Ramã para ver se Mordecai continuaria a desobedecer a ordem do rei. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Quem era Mordecai? Mordecai era o primeiro-ministro. Ele foi nomeado pelo rei a primeiro-ministro. Então, os ministros naquelas épocas, eles tinham um certo poder de hierarquia. Então, quando alguém visse eles, as pessoas tinham que se prostrar, tinham que se curvar. Entende? Porém, Mordecai conhecia Ramã e sabia quem ele era. Então, ele não se curvava, porque Ramã, ele era devoto de outros deuses. E todo cristão que tem essa intimidade com Deus, todo cristão que tem intimidade com Deus e toda pessoa que aceita ser seguidor de Cristo, ou seja, reconhece Jesus como seu Salvador, não deve se prostrar perante outras pessoas. Entende? Nesse caso aqui, Ramã, por conta de quem ele era, e você hoje, por conta de você ser filho de Deus. Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A quem você tem se prostrado? A quem você tem? A quem e pelo que você tem se vendido? Porque o que acontece? Por que a palavra vendido? Porque aqui na história, Mardoqueu, ele não se prostrava, ou seja, ele não se vendia. Todos ali se prostravam perante Ramã. Entende? Por medo, não por respeito. A grande maioria era por medo, por ser quem ele era. E Mordecai sabia quem ele servia. Então Mordecai, ele só se prostrava na presença de Deus. Ele só se prostrava para Deus, ele só se ajoelhava para Deus. Entende? Não é que ele estivesse faltando respeito com Ramã, porém ele só se prostrava, ele só colocava uma devoção em cima de Deus, porque Ramã ali estava sendo visto como um Deus. Entende? Então, na sua vida, o que Deus quer que a gente aprenda dessa situação toda aqui? Muitos cristãos hoje, independente da denominação que você frequente, muito cristão hoje estão se prostrando, estão se vendendo por status e fama. Muitos cristãos hoje estão banalizando o evangelho de uma forma que tudo é aceito, de uma forma que não existe, como se não houvesse amanhã, de um jeito que Jesus e Deus e o Espírito Santo aceita tudo. E não é assim que a banda toca. É preciso haver temor e respeito à palavra do Senhor. É preciso haver respeito à palavra de Deus e a Deus.
Você, cristão, só deve se prostrar na presença do Senhor. Quando você se coloca de joelho, se prostra, ok? A palavra se prostrar é como se você estivesse de joelho. Então, quando você se prostra para alguém que não seja Deus, é como se você estivesse venerando aquela pessoa, aquela situação. Entende? É como se você estivesse aceitando o que aquela pessoa, aquela situação está te passando. Então, se aquela situação e aquela pessoa está te passando vai contra os princípios bíblicos, vai contra os seus princípios e valores, você não tem que se ajoelhar. Isso é uma venda, você está se vendendo. Qual é o seu preço? É a mesma coisa de alguém chegar para você e falar assim: fulano, qual é o seu preço? O preço que você me disser eu te pago. Qual é? O seu preço tem que ser a eternidade. E a única pessoa que pode te dar a eternidade é Deus. Você não tem que se vender por coisas poucas, por coisas passageiras, por coisas baratas. Isso, esse prostramento que você está fazendo, mediante pessoas e situação, mediante a banalizar o evangelho, mediante a sua vida normal ali, de qualquer jeito, ali do jeito que você faz ali, essa prostração que você está fazendo, essa aceitação que você está dando, o governo para uma pessoa que não é para dar, você está se prostituindo. Pesado, mas é. Você está se vendendo. Você está entregando a sua salvação em mão de pessoas que não é para ter. Você está entregando o governo da sua vida a pessoas que não é para ter. Quem tem que governar a sua vida? Quem tem que ditar regras sobre você é o Senhor. Você tem que seguir o direcionamento de Deus. Você não tem que seguir o direcionamento da oposição. É preciso ter discernimento de espírito. É preciso buscar intimidade em Deus. É preciso ter um pouquinho de inteligência, vamos botar dessa forma, para poder distinguir o que é certo e o que é errado. Entende, gente? A gente precisa entender, isso tem que entranhar dentro de você, ficar cravado, que a oposição é sutil. Hoje você tem status, hoje você tem fama, hoje você tem regalias, mas isso tudo é passageiro. Ao mesmo tempo que hoje você tem tudo isso, amanhã você está num cativeiro, amanhã você está numa prisão emocional. Deus não tem prisões para ti. Deus não tem cativeiros para ti. Deus tem liberdade, Deus tem paz, Deus tem regozijo, Deus tem felicidade, Deus tem a eternidade. Mas se continuar indo, achando que ninguém está vendo, e porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, você já está entrando num precipício. Você vai estar entrando num buraco com as próprias pernas. Porque todo mundo faz. Se todo mundo faz, é certo, eu vou fazer também. Algo que precisa ter aqui, por conhecimento. O fato de alguém dizer que vai a uma denominação, que conhece Jesus, que lê a palavra, que mostra ter uma vida regrada com Deus, não quer dizer que aquela pessoa seja uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Muitos usam o evangelho como fachada. Entende? Você só vai saber quem é quem do seu lado mediante o seu relacionamento com Ele, com Deus. Quem tem relacionamento com Deus não se prostra. Quem tem relacionamento com Deus não se vende, não se prostitui. Porque Deus não permite. Ele mostra antes quem é.
Deus nunca nos deixa no engano. Então permita-se ser tratado, moldado e lapidado pelo Senhor, para poder não cair nas armadilhas do inferno. Porque isso é uma armadilha. Status status social é uma armadilha. Mexe com a vaidade. O inferno sabe qual é teu ponto fraco. Ele vai atacar justamente no teu ponto fraco. Só que ele não vai se mostrar como ele é. Ele não vai se evidenciar como ele é. Ele vai trazer a situação e a oportunidade nas suas mãos, de bandeja. Uma bandeja bonita. Que a princípio vai se mostrar ser algo bom. Mas por trás existe toda uma armadilha, existe toda uma cilada para tirar você do foco da presença do Senhor. E uma vez que você sai do foco da presença do Senhor, o que acontece? Você tende a pecar, você tende a continuar. E você tende a se afastar de Deus. Qual é o maior objetivo da oposição contra os cristãos? É tirar ele do foco do Senhor. Então, cuidado com as vaidades. Comece a rejeitar a vaidade dentro de você e pede para Deus transformar o seu coração. Mas não se proste para quem não é para se prostrar. Não se venda para quem não é para se vender. Aliás, você não tem que nem se vender, não se venda para nada. A salvação, ela é individual, gente. Valorize a porta que você abriu, valorize a oração que você fez de reconhecimento ao Senhor e valorize a sua intimidade com Deus. E não se proste por nada nem por ninguém que não seja Deus, Jesus e o Espírito Santo. Entende? Você não deve se prostrar. Você tem que ficar curvado somente na presença de Deus. Joelho no chão, somente na presença do Senhor. Para mais ninguém. Entende? Fomos chamados para andar contra o fluxo do mundo. Contra o fluxo, não a favor do fluxo. Os sinais estão aí. Os sinais da volta de Jesus estão aí, está aparente. Hoje está mais aparente do que nunca. Desde quando eu nasci, eu estou escutando que Jesus está voltando. Só que naquela época, os sinais não eram tão evidentes como está sendo agora. Jesus está voltando, gente. Está na hora de acordar. Está na hora de sair da superficialidade e ir para o profundo com Deus. Entende? Está na hora de você buscar Deus na sua individualidade, na sua intimidade. E permitir dele tratar você de dentro para fora. Está na hora de se preparar para viver a eternidade com Deus. Entende? Então começa hoje a sua preparação. As suas renúncias, a sua entrega a Ele, o seu relacionamento com Ele. Começa hoje, gente. A gente planta hoje para colher amanhã. Então plante hoje para colher amanhã a eternidade com Deus. Não só os planos dele para ti, mas a eternidade, a garantia que você vai passar a eternidade com Deus começa agora. No seu relacionamento com Ele. Você é selado pelo sangue do Cordeiro, mediante a oração de reconhecimento que você fez. Reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Não jogue no lixo isso. Mediante a posições e posicionamentos que você vem tomando na sua vida, se vendendo por pouco. Você não tem que se vender. Você não precisa se vender. Jesus pagou um preço de sangue pela tua vida. Entende? Jesus já perdoou os seus pecados. Já está no mar do esquecimento. Então continue no seu relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, passe a ter. Procure Ele na sua intimidade, na sua individualidade. Para você plantar hoje a semente para viver a eternidade com Deus. Para colher lá na frente. Precisamos ser preparados, precisamos ser limpos, precisamos ser purificados pelo Senhor. Para a gente poder passar a eternidade com Ele.
Então, hoje precisa ser o seu dia de decisão de não querer se prostrar perante o inimigo, mas sim se prostrar perante ao Senhor e seguir devotamente, ok? Os caminhos do Senhor para a sua vida. E não seguir o mundo, mas andar contra o fluxo do mundo. Tá bom? Foi essa palavra. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, Paizinho. Para mais um dia na sua presença, Pai. Paizinho, eu quero pedir na presença, eu quero pedir em prol de todas as vidas aqui, Senhor, que elas venham ter, Pai, mais intimidade contigo, que elas venham ter o coração delas trabalhado pelas tuas mãos, Senhor, que elas venham ter o coração transformado por ti, Senhor, lembrando que o Senhor é o Senhor da vida delas, Pai, que nenhum medo, Pai, que nenhum receio em relação a pessoas, lugares e situações que venham estar passando, venha colocar temor no coração delas para poder se afastar de ti. Mas que elas venham, Pai, ser um contigo, espírito de verdade, tendo a ousadia e a coragem de querer te seguir e querer te servir. Paizinho, transforma os nossos corações, Senhor. Nossos corações venham ser transformados pelas tuas mãos na tua presença. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir por cada vida aqui, que cada vida venha a ser salva, curada, redimida, através da tua palavra, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.